nós chegamos no 17º dia. Você vê, já estão acabando, faltam, depois de hoje vai faltar 4 dias aí para a gente terminar esse nosso ciclo, né? Essa nossa rota da sabedoria, tá? Nós estamos no 17º dia, estamos conversando sobre o diagnóstico da insensatez. Hoje, a sexta e a última parte desse período aí, falando sobre o diagnóstico da insensatez. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, para a gente estar compartilhando, é isso aqui. Uma pessoa insensata é uma pessoa que vive a vida de maneira imprudente. É uma pessoa que não tem prudência na vida. Vive a vida de modo imprudente. E eu separei um texto da palavra do Senhor, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25. É um texto bem conhecido, Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso de número 8. É uma parábola que Jesus conta. E é uma parábola falando sobre ser prudente ou ser imprudente. Jesus fala sobre as 10 virgens, né? Era uma prática que existia naquela época. Quando ia haver um casamento, o noivo saía da casa dele, ele saía junto com todos os seus convidados, e ele ia pela estrada até o lugarejo, até a cidade aonde morava a sua noiva. E ele chegava lá, e quando ele chegava lá, ele convidava a sua noiva, e a sua noiva saía de casa, e com a sua noiva saíam 10 virgens, que eram as meninas que vinham com umas lamparinas acesas, e iam guiando esse casal até que eles chegassem no local da festa. Quando todos entravam, a porta era fechada. Tá? Então, Jesus conta a parábola ilustrando um casamento. Jesus está falando aqui sobre a sua volta. Jesus está falando aqui sobre o cuidado que nós devemos ter, a prudência que nós devemos ter, estar preparado para a vida, estar preparado para os momentos da vida. Então, prudência é você estar preparado. Prudência é você ter a sabedoria necessária para você tomar as decisões. É você tomar decisões corretas, né? Então, quando o noivo está chegando, né, ele vem com a comitiva para buscar a sua noiva, e ele chega para chamar a sua noiva. 5 das virgens estavam preparadas. As outras 5 não estavam preparadas. Não tinham guardado óleo para as suas lamparinas. E por causa disso, elas não puderam acompanhar aquele cortejo de casamento até o local da festa. Elas perderam a oportunidade porque não foram prudentes. Preste atenção. Perderam a oportunidade porque não foram prudentes. A falta de prudência faz com que você perca grandes oportunidades na tua vida. A falta de prudência faz com que você coloque as coisas a perder. A falta de prudência faz com que você viva uma vida muito pequena. A falta de prudência faz com que você perca relacionamentos extraordinários. A falta de prudência te empobrece. A falta de prudência faz com que você perca os recursos que você adquiriu. A falta de prudência, ele diminui os teus dias. Uma pessoa imprudente é uma pessoa que vive uma vida cheia de problemas, cheia de dificuldades, sem um caminho, sem um norte. Tá? Então, uma das qualidades de uma pessoa sábia é a prudência. Eu penso da seguinte maneira, né? Que toda pessoa prudente é sábia, e toda pessoa sábia é prudente. Então, a prudência e a sabedoria, elas andam sempre juntas, certo? Prudência e sabedoria andam sempre juntas, são irmãs gêmeas, tá? Então, prudência é um elemento essencial para você viver uma vida com sabedoria, tá ok? Então, pega isso que eu estou te falando. Prudência é essencial para você viver uma vida com sabedoria. Vamos à leitura do texto? E as loucas, as imprudentes, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós.
E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, as nécias, as tolas, as imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E a porta não se abriu, porque a oportunidade tinha passado. Aqui a gente percebe, eu estava lendo agora aqui, me veio aqui uma luz. Quando as imprudentes, elas chegam para as prudentes e pedem um pouco de óleo. Escuta, você dá um pouquinho de óleo para a gente, porque senão a gente vai acabar não tendo óleo suficiente quando o noivo chegar. Eu estava olhando aqui agora que as pessoas prudentes, elas sabem dizer não. Elas sabem dizer não. Faz parte da prudência dizer não. Isso eu vi agora aqui. Porque quando as imprudentes, as loucas, elas chegaram, está aqui no verso de número 8, as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Olha a resposta das prudentes. Elas responderam dizendo não. Não. Então, uma pessoa prudente é uma pessoa que aprendeu a dizer não. 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 Faz parte da prudência, né? É algo que eu, por exemplo, preciso muito aprender isso, né? Tenho aprendido, graças a Deus, mas eu preciso muito aprender isso. Aprender a dizer não quando a resposta tem que ser não. E aprender a dizer sim quando a resposta tem que ser sim. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre essas 5 virgens que eram imprudentes, que eram tolas, que eram nécias. Essas 5 virgens que não se prepararam. Por causa disso, perderam a grande oportunidade. Olha só o que o texto diz. Elas não eram prostitutas. Elas eram virgens. Jesus está falando aqui sobre pessoas que eram virgens, eram mulheres que estavam ali sendo preparadas. É como se Jesus estivesse falando, e é isso que está acontecendo, ele está falando com a igreja. Não é com quem não tem nada a ver com Deus. Ele está falando com pessoas que têm a ver com ele. Com pessoas que estão no caminho, mas que não são prudentes. Jesus não está falando com a pessoa que não tem nada a ver com Deus. Jesus está falando aqui com a igreja dele, com o povo dele. Essas mulheres imprudentes representam também o povo de Deus. Mas uma parte do povo de Deus que não tem prudência, que não é prudente, que não toma os cuidados que precisa tomar na sua vida, que não se prepara para a vida. Hoje nós estamos mudando de estação. A nossa vida é feita de ciclos. Eu comecei falando sobre isso com vocês. Nem toda vida para nós será verão, nem toda vida para nós será primavera. Nem toda a vida para nós será outono. E nem toda a vida para nós será inverno. A nossa vida é feita de ciclos. E nós precisamos estar preparados. Isto é prudência. Isto é prudência. Olha que estas mulheres que não estavam preparadas, estas imprudentes, elas também faziam parte do povo de Deus. Elas também amavam o Senhor. Elas também queriam participar do casamento. Elas também queriam estar com o noivo. Mas não se prepararam. Não foram prudentes, brincaram com a vida, viveram uma vida de um modo pródigo, jogaram a sua vida fora, porque é isso que prodigalidade significa, jogar, lançar a sua vida fora, jogar a sua vida fora. E essas mulheres viveram desta maneira, tá? Não eram gente ruim, eram pessoas boas, senão não tinham sido convidadas pela noiva para fazer parte desse cortejo. Geralmente, os padrinhos, as madrinhas, as pessoas que são convidadas para participar do casamento são pessoas especiais a todos nós. Eram pessoas boas, eram pessoas especiais, eram pessoas queridas, eram pessoas que eram desejadas na festa, mas não eram prudentes. Não eram prudentes. Tá? Não eram prudentes. Eram insensatas. Insensatas. Tá? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre o que é prudência, tá? Vamos lá, prudência é a capacidade de você se antecipar, é você ser proativo. Uma pessoa prudente é uma pessoa que se prepara, é uma pessoa que está preparada. Quando a oportunidade aparece, ela está pronta.
Ela não diz, ai meu Deus, preciso me preparar porque a oportunidade chegou. Ela não deixa para estudar para o vestibular no dia anterior. O dia anterior, ela, na verdade, descansa, preparando a sua mente para fazer o vestibular. A pessoa que é imprudente, ela vai estudar para o vestibular aos 45 do segundo tempo. A pessoa que é imprudente, ela vai querer resolver o casamento quando as coisas já estão muito complicadas e muito difíceis. Ela vai querer salvar o filho dela quando ajudar o filho dela, se aproximar do filho dela, quando ela percebe que a coisa já está muito ruim. Certo? Não vive de maneira prudente. E aqui, gente, eu não estou falando de você, eu estou falando de todos nós. Porque todos nós precisamos atentar para esta palavra dessa manhã. É uma palavra extremamente importante para mim e para você. Até porque muitos de nós somos muito prudentes em algumas áreas e muito imprudentes em outras. Vou pegar o exemplo de uma pessoa que trabalha muito, é excelente no trabalho, cumpre todos os horários, é extraordinário no trabalho, mas em casa está em falta. No relacionamento com a sua família está em falta. Vou pensar numa pessoa que trata bem os seus amigos, mas trata com muita dificuldade os da sua própria casa. Às vezes, alguém que cuida muito bem dos outros, mas não cuida nem um pouco de si mesmo. O tempo está passando, as dificuldades de saúde estão aparecendo e você não cuida de você. Você cuida de todo mundo, mas você não cuida de você. E aí você diz, eu não tenho tempo de cuidar de mim porque eu estou cuidando de todo mundo. Você é imprudente. Por quê? Porque você tem que cuidar de você. Você tem que zelar pela tua vida. Você tem que cuidar da tua vida. Da vida espiritual, por exemplo. Tem muita gente que cuida de muitas coisas da vida, mas não cuida da sua vida espiritual. Cuida de muitas áreas da sua vida, mas não cuida da sua vida financeira. É por isso que está todo bagunçado. Cuida de muitas coisas da sua vida, mas não cuida dos seus relacionamentos. Está tudo estourado, está tudo vivendo de aparência, está tudo complicado. Está faltando o prazer de estar junto. Por quê? Porque fomos imprudentes nos nossos caminhos, na nossa escolha. Nós podemos pensar em prudência, por exemplo, numa viagem. Uma pessoa que vai viajar, não olha os pneus do carro, não vê por qual caminho que vai andar, se perde no meio do caminho. Não cuida do pneu do carro, daí acontece às vezes um acidente, muitas vezes, ou a polícia para, a pessoa é multada, né? Vai viajar com os documentos do carro tudo atrasado, tudo complicado, né? Vai andar de carro, não coloca o cinto de segurança, isso é imprudência. Às vezes nós só vamos valorizar na hora que o acidente acontece. Aí que a gente vai dizer, poxa, se eu tivesse colocado o cinto, se eu tivesse cuidado da minha família, se eu tivesse zelado pelo meu casamento, se eu tivesse. O se eu tivesse é resultado da imprudência. O se eu tivesse é sempre resultado da imprudência. Ele é o filho da imprudência. Ele nasceu porque em algum momento, em alguma circunstância, nós fomos imprudentes. Então, prudência tem a ver com proatividade. Ou você é proativo ou você é reativo. Tem gente que é proativo. A pessoa se antecipa. E tem gente que é reativa. Você sabia que a prudência acontece até na nossa vida de oração? Tem gente que é prudente na sua vida de oração. Ele ora antes de tomar qualquer decisão, ele ora antes de sair para viajar, ele ora antes de fazer qualquer coisa na sua vida. Ele é prudente. E tem gente que só ora depois. Depois que que o caldo entorna, depois que os problemas vêm, depois que tomou decisões erradas, depois que complicou a vida, ele vem buscar a Deus de maneira reativa. Então nós temos que tomar uma posição na nossa vida. Nós vamos ser proativos ou reativos. O prudente, ele é proativo. Ele se prepara, ele está preparado para as dificuldades e para as lutas que podem vir. Ele está sempre preparado, ele procura se preparar. Ele coloca qualidade na sua vida, porque ele sabe que os dias maus também chegam. As dificuldades e as lutas também vão chegar. Nós não vamos viver o tempo todo no verão. Nós não vamos viver o tempo todo na primavera. Nós vamos passar pelos tempos de inverno. Se ele perde o emprego, ele tem uma garantia, ele tem alguma coisa que ele juntou, que ele guardou, e ele consegue sobreviver a um tempo. O imprudente é diferente. O imprudente, ele sai do emprego que ele está, aí ele recebe o seguro-desemprego, e ele vai gastando e vivendo a vida, e pensa que está de férias, 5, 6 meses de férias, aí depois que acaba o dinheiro, é que ele diz, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Aí ele sai entregando currículo, ele sai para ir trabalhar. Depois que acaba o período do seguro-desemprego. O seguro-desemprego é justamente para que durante esse tempo você esteja procurando um novo emprego. Nós deveríamos
agir já logo no dia seguinte, o cara perdeu o emprego, logo no dia seguinte já começa a procurar. E aí você tem esses meses em que você vai ser cuidado aí, você vai ter esse cuidado nesses meses para você poder se preparar e continuar a sua vida. Você está entendendo, gente? Então, uma pessoa prudente é uma pessoa proativa. Prudência é a capacidade de se antecipar. Ser proativo é a virtude que te faz prever, procurando evitar as inconveniências e os perigos. Tem a ver com cautela, precaução. Uma pessoa prudente é uma pessoa cautelosa, é uma pessoa precavida, é uma pessoa que ela evita inconvenientes, porque ela está preparada, ela está pronta, tá bom? Ela toma os cuidados de segurança, ela não vai aí acreditando, eu estou acreditando na minha intuição, eu estou acreditando que vai dar tudo certo, eu estou acreditando que vai ser tudo bom, aí ela fala assim, vai ser tudo bom, eu declaro que vai ser tudo bom, e sai. Não, ela se prepara, ela se prepara. Ela se prepara e ela faz a coisa acontecer. Uma pessoa prudente é uma pessoa proativa. Se você tem sido reativo até aqui, comece a ser mais proativo. E aí você vai consertar a tua vida, até as bobagens que você fez por causa da tua imprudência, tá? O que é prudência? É também a capacidade de se autodominar. Uma pessoa prudente é uma pessoa que tem autodomínio, é uma pessoa que domina a si mesma. Às vezes a pessoa quer ser líder, quer coordenar, quer conduzir os outros, mas não consegue conduzir nem a si mesma. Não consegue cuidar da sua própria vida. É uma pessoa ponderada, calma, sensata, né? É aí que vem a sensatez, né? É uma pessoa paciente ao tratar de assuntos delicados e difíceis. Tem uma atitude saudável para fazer as escolhas. Isso é uma pessoa prudente. Né? É uma pessoa prudente. Ela tem uma capacidade de se autodominar. Antigamente o pessoal falava assim: você tinha 2 filhos, aí você tinha um filho que era nervoso, bravo, qualquer coisa já estava brigando, já estava chutando, já estava berrando, e você tinha um outro filho que era mais calmo, né, tranquilo, né, mais tal, em paz. Aí todo mundo olha para aquele filho mais rebeldezão lá, aquele mais nervosão, aí você perguntava, e os teus filhos? Daí a pessoa dizia o seguinte, esse meu filho aqui, ele tem gênio forte. Por que ele tem gênio forte? Não, porque ele já está brigando, ele já sai para a briga, ele já quer brigar, ele já quer isso, já quer aquilo. Isso não é gênio forte, isso é gênio fraco. Gênio fraco. Gênio forte tem o outro, aquele que é mais calmo, aquele que é tranquilo, aquele que resolve as coisas em paz, aquele que não sai para a briga, aquele que não sai xingando, aquele que não coloca os pés pelas mãos, aquele que não é inconsequente, aquele que não é inconveniente, aquele que é sábio, porque ele pensa antes de agir. Ele não sai fazendo bobagens, falando bobagens. Quem é assim, já vai para violência, já vai para briga, não é gênio forte, é gênio fraco. É gente fraca, é gente que não aguenta as dificuldades, que não aguenta os trancos da vida. Qualquer apertada que a vida lhe dá, ele já está berrando, já está gritando, já está colocando os pés pelas mãos, já está colocando tudo a perder. A pessoa forte, gênio forte, é a pessoa que aguenta, é a pessoa que fica firme, é a pessoa que fica em paz, é a pessoa que tem a capacidade de se autodominar. Sabe quem que tem um gênio forte? A pessoa que consegue se autodominar. A pessoa que consegue dizer não para si mesma. A pessoa que consegue vencer as suas impulsividades. Uma pessoa que é muito impulsiva, uma pessoa que você vai e já vem, certo? Com tudo, sem pensar, é uma pessoa imprudente. E uma pessoa imprudente está fadada a ter grandes dificuldades na sua vida. Imprudência ao falar. Falei o que não devia. Falei na hora errada. Falei para quem não devia. Imprudência ao agir. Não devia ter feito assim. Se eu tivesse feito diferente, não teria provocado esse acidente. Não teria provocado esse problema. Não teria trazido esse desgaste. Não teria trazido essa consequência ruim. Não teria trazido essa tragédia. Se eu tivesse parado para pensar, se eu tivesse sido mais prudente. Prudência no modo de escolher. Se eu tivesse sido prudente, eu tinha escolhido melhor.
Lembra da mãe que falava para o filho: filha, não se envolve com esse rapaz, isso vai dar problema. Não se envolve com esse rapaz. Mas a falta de prudência, a imprudência, ela nos cega. Né? Ela nos cega. Diz que a paixão cega, né? A paixão cega. E a falta de prudência, ela nos cega. E a gente não consegue enxergar nada. A gente só vê o momento. E aí depois vem a consequência. A prudência é você olhar para além das circunstâncias que você está. É você olhar para além dos sentimentos que você tem. É você olhar para além da situação e conseguir enxergar a tua vida um pouco mais longe. É ter senso de propósito. É dizer, eu não vou agir assim, ainda que eu esteja com vontade, porque o meu propósito é muito maior do que esse momento, do que essa situação, do que essa circunstância. Tá? Por isso que, quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. O que é isso? O que é um espírito de poder, de amor e de moderação? É prudência. Prudência. Uma pessoa prudente, ela é uma pessoa que tem um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de moderação. Ela consegue equilibrar o poder e o amor. Porque tem muita gente que acha que não pode, não consegue. É impossível o poder e o amor conviver. É possível eles estarem numa mesma frase e viverem bem. Porque você coloca de alguma forma ou o poder do amor ou o amor ao poder. Você alcança uma vida equilibrada e prudente quando você, em vez de escolher o amor ao poder, você escolhe o poder de amar. O poder de amar. E aí você encontra um equilíbrio, uma moderação, e você caminha muito bem. Prudência é você saber lidar com o poder que você tem nas mãos, né, com os dons, os talentos, com a capacidade, com a força, com o domínio, com a autoridade que você tem nas mãos, você saber lidar com isso e com amor. É você falar a verdade com amor. É você tomar decisões com amor. É você caminhar, né, manifestando a tua vida com amor, com equilíbrio. Tá bom? Isto é prudência. Ok? Temos bastante coisa, bastante material aqui. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Nós vamos continuar a nossa conversa amanhã, tá bom? Nós vamos continuar a nossa conversa sobre prudência amanhã. São 8h01 agora, tá? Nós vamos continuar a nossa conversa amanhã. Eu quero apenas colocar para você aqui mais uma mensagem dizendo para você assim: a prudência, ela está localizada basicamente nessas 3 faculdades da alma: pensamento, cabeça, emoções, tórax e desejo, nosso estômago, certo? Nossas partes aqui mais íntimas, mais... A prudência, ela se instala basicamente nesses 3 pontos da nossa vida: no que pensamos, no que sentimos e naquilo que nós desejamos. Tá? Então, uma pessoa prudente é uma pessoa que tem domínio sobre o que pensa, sobre o que fica na sua mente, sobre o que alimenta na sua mente. É uma pessoa que controla os seus impulsos, as suas emoções. Ela controla as suas emoções, suas lembranças, as suas memórias. E é uma pessoa que ela domina os seus desejos. Ela não é conduzida pelos desejos e pelas vontades de cada dia. Ela não vive no faz o que você está com vontade, faz o que você quer. Viva do jeito que você quer. Ela não funciona assim.
ela percebe e sabe que nem todos os desejos e vontades são bons. Amanhã nós vamos partir daqui e nós vamos começar pensando justamente sobre isso. Prudência, ela está basicamente localizada nesses 3 pontos da nossa vida: na nossa cabeça, no nosso tórax, nosso peito e no nosso estômago. Nossa cabeça, os nossos pensamentos. Prudência tem a ver com um modo de pensar. Nossa alma, nossas emoções aqui, nosso peito, nossas emoções, é o nosso sentimento. É o sentimento que nós temos. É aquilo que nós sentimos quando estamos diante de alguma circunstância, quando estamos diante de alguma lembrança, quando estamos diante de alguém. É o sentimento que nós temos. Precisamos ter prudência aqui. Você precisa ter prudência aqui, na sua mente. Você precisa ter prudência nos seus sentimentos, porque eles são enganosos e muitas vezes eles passam a rasteira na gente. E você precisa ter prudência nos teus desejos, nas tuas vontades, no teu estômago. No teu estômago. Certo? É desse jeito que a gente vai viver bem. E eu quero convidar você para ser uma pessoa prudente. Ser uma pessoa prudente. Eu quero terminar aqui deixando uma frase que a gente vai retomar amanhã, tá? Nós vamos retomar amanhã a partir daqui, tá bom? Daqui onde a gente está agora, nós vamos retomar amanhã. E esta frase é a seguinte, de Tomás de Aquino: sem a prudência, todas as demais virtudes, quanto maiores forem, mais danos elas causam. Se você não tem prudência, todas as virtudes, as outras virtudes, se transformam em uma tragédia na tua vida. A prudência é a mãe de todas as virtudes. É a irmã da sabedoria. A prudência, ela é a mãe de todas as demais virtudes. Você pode ter qualquer virtude que for. Se você não é uma pessoa prudente, aquilo que era para ser bênção na tua vida se transforma um grande problema. Quer que eu dê um exemplo para você? Um só. Amanhã eu vou dar mais. Mas quer que eu dê um exemplo só? Sansão. Sansão tinha muitas virtudes. Nasceu, seu nome é Filho da Luz, Alvorecer. Nasceu para ser o maior juiz de Israel, o maior líder de todos. Nenhum dos outros homens que foram juízes de Israel tinham tanto poder quanto ele. Tinham tanta luz quanto ele. Tinham tanta capacidade quanto ele. Tinham tanta força como ele. As virtudes de Sansão eram extraordinárias. Capacidade de liderança, capacidade de conduzir as coisas, estrategista, liderança sobre pessoas, uma pessoa persuasiva. As habilidades de Sansão eram extraordinárias. Mas quando você não é prudente, você transforma o paraíso em inferno rapidinho. Por isso, é tão importante que você esteja aqui aprendendo sobre prudência. Eu estar aqui aprendendo sobre prudência. Por isso que é tão importante nós nos dedicarmos a entender exatamente o que significa essa palavra prudência na nossa vida. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa manhã, pelo teu Espírito Santo e por tua graça. Tem tanta coisa, Deus, para a gente aprender sobre prudência, tanta coisa boa para o Senhor nos orientar. Deus, como a gente viveu uma vida imprudente, Pai. Eu fico olhando, eu estou aqui falando, ministrando, e estou pensando, Deus, refletindo a minha própria vida. Como eu fui, Deus, imprudente muitas vezes na minha vida, Pai. Como, Senhor Deus, eu fui moleque, como eu fui menino, como eu fui infantil, Pai. Podia ter cuidado melhor, podia ter feito melhor. Mas eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem dado oportunidade para nós. Mesmo que a gente tenha feito tanta coisa errada até chegar aqui, mas ainda dá tempo da nossa vida mudar. E, Deus, a prudência
como caminho de sabedoria, ela acontece mesmo com as experiências da vida, Pai. É natural, Pai, que em alguns momentos a gente tenha sido imprudente, mas não é natural que a gente continue sendo imprudente daqui para frente. Nós pedimos a tua ajuda, a tua orientação, a manifestação do teu Espírito Santo e da tua graça, Pai. Que o Senhor continue cuidando, Pai, de cada um. Orienta, Pai, a vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Ministra, Pai, com o teu poder e com a tua graça. Traz a tua luz desta manhã, Pai. Deus, que esta mamãe que está aqui seja prudente no modo como lida com seus filhos, tenham eles a idade que tiverem. Que esse papai seja prudente, Deus, ao lidar com seus filhos, ao lidar com a sua casa. Em nome de Jesus, Pai. Os avós sejam prudentes ao lidar com seus netos. Que os patrões sejam prudentes ao lidar com seus funcionários. Deus, que os funcionários sejam prudentes ao lidarem com seus patrões, ao lidar com os seus negócios, ao lidar com o seu trabalho, ao lidar com os seus clientes, com os seus fornecedores, que nós sejamos prudentes no nosso ambiente do trabalho, prudentes ao lidar com a nossa vida financeira, Pai, para que a nossa vida financeira não se transforme em caos, transformando em caos toda a nossa família. Deus, que esta família seja prudente, que a nossa casa seja prudente, Deus, que a nossa casa seja conhecida como casa da prudência. Deus, eu peço em nome de Jesus, que nós sejamos prudentes ao lidar com a nossa saúde, ao lidar com os nossos relacionamentos. Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus, porque nós queremos ser prudentes. Nós não queremos ser que nem essas 5 tolas, essas 5 nécias, que perderam, Deus, uma grande oportunidade. Viram a porta fechada, Pai, porque não tomaram cuidado, Deus. Não era algo que era impossível a elas, era uma oportunidade que elas tinham, mas não aproveitaram. Tiveram a porta fechada porque não foram prudentes, porque não foram cuidadosas, porque não foram proativas, porque não tiveram autodomínio, se deixaram levar pelas coisas. Deus, eu peço em nome de Jesus, que o nosso caminho não seja mais assim. Que o nosso caminho, a partir de hoje, seja o caminho da prudência. O caminho da prudência. Eu sei, Pai, o Senhor não está aqui apontando o dedo e nos julgando. O Senhor não está aqui apontando o dedo e nos condenando. Eu sei, Pai. O Senhor está aqui nos ensinando como que daqui para frente nós podemos ter um caminho melhor, mais excelente, mais completo, mais pleno. E nós queremos, Pai, andar por esse caminho. E pedimos a orientação e que o Senhor nos guie com a tua presença, com o teu cuidado e com a tua paz. Em nome de Jesus. Abençoe cada um que está aqui. Abençoe esta semana. Abençoe esta família. Abençoe esta casa. Abençoe esse dia. Abençoe esse trabalho. Abençoe, Deus, tudo que cada um aqui vai fazer, aonde for. Traz a tua cura, a tua restauração. Completa a tua obra em nossa vida. Em o nome de Jesus, Pai. Colocamos tudo no teu altar e te agradecemos por esse dia tão abençoado que o Senhor nos concedeu. Abençoe as orações que foram feitas aqui, todas as orações que foram colocadas aqui no nosso espaço de comentários, todas as orações que estão no coração de cada um agora. Que o Senhor esteja, Deus, intervindo, colocando a tua mão e realizando o teu milagre nesse dia. Nós abençoamos todos os pedidos de oração e pedimos que o Senhor faça um milagre nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.